McLaren W1, então uma nova geração está a caminho na marca, né? E ela vai marcar por duas coisas, né? Primeiro que a W1 vai ser aquele projeto totalmente novo, não vai ter influência da geração antiga. Tem o CEO aí, que eu já falei algumas vezes dele, o Michael Litters, né? Que ele era da Porsche, depois ele foi para a Ferrari, participou do projeto da 296, assumiu aí a Artura, mais na Artura Spider, a GTS, né? A 750 aí no meio também. Mas o que eu tinha falado quando eu comentei da Artura Spider 750 é que a gente tem que esperar um projeto totalmente novo, né? Porque ele pegou um bonde andando, né? Que a gente fala, calma, deixa ele começar um negócio do zero e pegar um produto zero, que a gente vai ver como que vai ser, né? E eu acredito no cara porque a 296 é um estrondo de sucesso assim, colocou um negócio na Ferrari impressionante, além de outros produtos para a SF90 e uma nova geração aí da Ferrari também, né? E lembrar que a McLaren recentemente, ela não é mais uma empresa inglesa, ela é uma empresa árabe, de um fundo do Bahrein. Assim, ela tá sediada ainda no Reino Unido, mas quem é dono é um fundo árabe. Pois é, olha só. E quando aconteceu isso, eu falei, e agora vai. Colocaram o CEO certo, compraram a marca, agora vai, velho, agora vai. E é isso que eu espero, né? Mas antes de falar, até eu vou deixar aqui embaixo, eu tenho dito em alguns briefings, né? Deixado aí como é que chama? Timestamp, né? É o tempo de cada um, porque antes de eu falar da W1, eu quero comentar da P1 antes, né? Então eu vou deixar a W1 aí. Dá uma olhada no tempo se quiser já ver só sobre a W1, beleza? Mas o que eu queria comentar da P1 primeiro é porque eu lembro quando lançou, cara, 10 anos aí de P1. Eu tava até olhando assim, ano 2014, né? Como um ano de produção. Foi anunciado um pouco antes, né? E eu lembro especial, muitos detalhes da P1 assim, muitas expectativas, muitas frustrações. Vou falar por mim, tá? Como entusiasta. Nessa época eu já tava deixando de ser tanto ferrarista assim, né? Comecei a ver que tem outras, mas tem bons produtos. Mas a McLaren em especial, a P1 foi uma decepção em vários aspectos para mim, que eu vou explicar aqui. Eu lembro quando anunciou, eu não lembro que salão que era, mas primeiro foi só o mock-up do carro, né? E eles deixaram muito claro não mostrando o interior dela, né? Tava tudo em sulfilme, então era um vidro totalmente preto e tal. E geralmente quando acontece isso é quando o carro não está totalmente desenvolvido. E uma das coisas que estavam vindo forte, é o que a gente esperava, era a questão dos 3 lugares, né? Já estavam anunciando o sucessor do lendário McLaren F1. Porque quando lançou a 12C, a MPK12C, a gente falou, tá, não é exatamente o sucessor da F1, tem desempenho impressionante para a época. Eles querem pegar mais a questão da Ferrari. Na época era a F430. E eu acho que aí que teve uma das cagadas imensas da McLaren. Assim, anunciou na 430, lançou na época da 458. E que já era um desenho, já pela linguagem da época, já meio ultrapassado. Por mais que seu desempenho incrível, mas teve muitos problemas mecânicos, vários recalls, complicado. Apesar que eu acho um carro bonito até hoje. Dessas gerações, vamos pensar assim, da Sport Series, né? Hoje chama Supercars. Com exceção da Artura, eu acho que era a McLaren mais bonita, assim, né? E é bem difícil eu falar isso, tá? Porque eu não gosto da linha da McLaren de desenho. Eu respeito o carro, tive a oportunidade de dirigir 720, mas eu nunca gostei do design assim. E quando anunciou a P1, cara, e não tinha interior, e o pessoal tava especulando, falando, não, vai ter 3 lugares, sucessor da F1. Eu falei, nossa, cara, tem que fazer um negócio bem feito, tá? O design de cara eu já não gostei. Achei muito esquisito na época, o pessoal jogou pedra forte, depois o pessoal começou a pegar leve, né? E a decepção veio quando anunciaram o carro mesmo e a gente viu o interior de 12C. Putz, grilo, aquilo foi uma das grandes decepções pra mim, né? Porque eu falei, nossa, vai vir um sucessor da McLaren F1, né? E na minha cabeça, tendo o seu sucessor da McLaren F1, ele tem que ser pelo menos igual, uma versão melhorada. Nunca foi, nunca será, né? Tanto que a cobrança que eu tinha com a McLaren, a cobrança que eu falo assim, na minha cabeça, ou em falar em vídeo, que seja no Amigos por Carros e tal, era exatamente tipo, cara, os caras estão chamando isso de sucessor da F1, os caras são loucos. Isso aqui é um insulto você chamar isso de F1. A F1 é um negócio lendário, depois eu descobri que eu estava cobrando errado, não tinha que cobrar da McLaren. Na verdade, a cobrança tinha que vir em cima do Gordon Moore, que já não estava na marca, né? Então, o que estava surgindo na época, que falava-se, né, era que eles não tinham revelado o interior, porque eles estavam desenvolvendo um carro de 3 lugares, mas começou a ficar tão caro e ia atrasar tanto o projeto, que eles descartaram, na verdade, eles adiaram, porque esse design dos 3 bancos veio na Speedtail. Então veio uma das coisas, eu vi o interior, eu falei, nossa, que interior de 12C, putz, isso é uma super 12C, né? E tipo assim, aí veio minhas frustrações, eu nunca gostei do carro.
Sempre achei horroroso. Quando eu vi pessoalmente a primeira vez em Mônaco, quando eu estive lá na primeira viagem que fui pra Europa, acho que foi 16, 15, nem lembro mais. Que eu vi a primeira em Mônaco roxa. Tem vídeo aqui no canal do... Vou deixar um card aqui, que é uma das vezes que eu vejo. Claro que na época a câmera não tinha estabilização, acho que tava filmando com GoPro, não lembro. Não tinha estabilização, tá? Era uma outra época, né? Quando eu vi pessoalmente, amenizou. Não vou falar que melhorou, amenizou bastante. Que eu falei, puta, é impressionante. Pessoalmente é um negócio que é meio alienígena. Tá, pessoalmente é melhor, ainda acho que falta peça, pessoalmente lá atrás, mas é um carro que nunca me agradou assim de visual. Nunca andei no carro, né? Mas eu sempre falo visualmente, né? E o interior também, que pra mim, nossa senhora. Quando eu vi, porque é o seguinte, eu sempre achei que a ideia do Hypercar, o Hypercar ele tem que ser ápice e ele tem que ser único. Quando eu vi o volante da 12C, eu falei, mano, os caras tão loucos metendo um volante do carro de entrada no ápice da marca. Tudo bem que na época só tinha a MP4, a 12C talvez tinha a versão Spider, tava pra vir eventualmente a 650S, que eu acho que é outro tiro horrível da McLaren, que eu acho que é o pior de todos. Tentaram copiar o design da P1 sem uns buracos no capô. Nossa senhora. Aí depois basta descobrir que o farol da 650 é o mesmo da P1. Tipo assim, foi muita frustração, sabe? Cara, essa empresa é um motivo de piada, né? Os caras estão, como é que se fala? Pega a peça na estante e joga e vê o que tem pra construir um carro muito forte. Então eu sempre achei que é uma 12C muito forte, sabe? Com design um pouco diferente, melhorado algumas coisas. E a ideia também do sistema híbrido que deu muito problema, né? Várias piadas surgiram, até a história de Northlife, né? Não sei se vocês lembram que tinha saído na imprensa a especulação, e a McLaren deixou isso vazar, que ela teria feito 630 alguma coisa em Northlife. Isso era um fenômeno na época, tá? A gente não tinha ainda Sub 7, não tinha ainda um negócio do 900. Eu talvez tenha até visto alguma especulação do tempo do 918 na época, mas era um negócio assim, cara, se o 900 faz, acho que era 650 e pouco, né? A P1 é 20 segundos mais rápido, é um negócio... Caramba, será mesmo? Depois foi provado que na verdade ela nunca divulgou. Ela inventou as desculpas, mas foi descoberto que o sistema de boost, né, do iPass dela não funciona a volta inteira. Aí que o Matheus fez as brincadeiras, que a bateria dura menos que o do iPhone. Na época era a brincadeira que ele falava, né? Porque se eu usava o iPass, ele só... O Northlife, assim como a maioria do circuito, é dividido em 3 partes, né? Ele não aguentava nem terminar direito o primeiro setor. Eles falam por setores, né? Aí o que a McLaren fez? Ela usou o iPass no primeiro setor, depois pegou do segundo setor, depois do terceiro. Em voltas diferentes. É meio que pegou as melhores parciais. A Fórmula 1, eu lembro na época que eu assistia muito, assim, ainda até voltei recentemente a assistir. Mas eu lembro na época de Schumacher e tal, que o pessoal tinha, assim, a volta perfeita, né? Tipo, a parcial, por exemplo, era do Schumacher, a do segundo era do Montoya, e a terceira, sei lá, era do Coulthard, por exemplo. Aí tinha a volta perfeita. A volta perfeita seria a soma das 3 melhores parciais, né? Do trecho 1, do trecho 2 e do trecho 3, né? E foi isso que a McLaren fez. Muito esperta, malandra, mas nunca teve tempo, né? Da P1. Então foram várias frustrações, assim. E os problemas de bateria, as piadas que eram. Já tinha o negócio de voando peça. Então, assim, pra mim, vou falar por mim, né? Como entusiasta, né? Eu, tipo assim, a P1 nunca me revolucionou. Vi alguma... A última vez que eu vejo que foi lá no GT, um abraço pro Leone Renato Fábio lá. Eu vi, tipo, ainda falando... Não, é impactante o tamanho do carro, a proporção e tal, mas é um carro que... Cara, quando eu olho... Se você é fã da P1, perdoe, é uma opinião minha, mas eu não gosto, velho. Eu respeito o que eles fizeram ali, mas é um negócio assim, que se eu tivesse uma tremenda coleção, e a gente tem 3 P1s aqui no Brasil, a coleção desse pessoal é incrível, dos colecionadores, é um carro, vou dar a minha opinião, tá? Eu não teria, assim, um carro que, tipo, puta, não faço questão, cara, não faço a menor questão, então... Minhas frustrações com a P1, né? Aí o pessoal perguntou, mas o que você não gosta da P1? Puta, eu não gosto de nada, velho. De frente, de traseira, aerofólio esquisito. Eu acho tudo esquisito, né? Os reviews em inglês são bons, mas é claro que é inglês. O inglês ele vai defender o produto britânico, que agora não é mais. É produzido na Inglaterra, mas não é mais um produto de lá. Então eu vi os reviews, né? Desde Chris Harris, rasgando elogio e tal. Mas, sei lá, no final das contas eu falei, cara, de design eu gosto muito da LaFerrari. E do 918, acho que o 918 é muito bem resolvido. Eu lembro que na época a gente teve essa discussão no Amigos por Causa, nossa, lá nas casas do pai do Core, na primeira temporada, muito legal. E eu acho que é o único que eu detestava o design da P1. Eu falei, mas esse carro horroroso, que o vídeo não tá mais no ar, né? Mas eu lembro que eu falava, meu, eu não sei como vocês gostam desse carro. Eu lembro que eu falava algo tipo, esse carro é detestável, é horrível. Menos piorou, despiorou, né? Vou usar uma que tem jornalista que usa isso daí. Mas é tipo assim, não morro de amores. Se eu vejo é impressionante, vou tirar foto, vou fazer um vídeo que eu puder na minha frente, claro, mas não...
Eu vi até na Frison, daquela amarelinha que tinha dado aquelas questões, né? E eu falei, puta, legal. Aí você olha pessoalmente com mais detalhes, você entra no carro e os caras tão de brincadeira comigo. Mas tá bom, né? Eu acho que do Holy Trinity aí, né? LaFerrari 918 e P1 é o que eu menos gosto, é P1. Eu gosto muito do 918 da LaFerrari. Na época, a gente tava muito na questão de qual envelheceria melhor, qual seria a melhor questão, né? Talvez dos três, a proposta mais pura, eu acho que é o da LaFerrari, porque não só é o V12 aspirado, como o sistema dela, né? Não é por botão, meio que o motor elétrico, ele compensa aqueles giros em que o torque não está no máximo e você precisa para vir aquele punch, aquela pancada. Na P1, através de botão, você não consegue... Você que tem que apertar o botão e você precisa ter bateria para isso, que a bateria da P1, como eu falei, tinha problema, era medíocre. Melhoraram muito na GTR, tanto uma das P1s que tem aqui, acho que uma delas, acho que a amarela tá com a bateria da GTR, né? Melhor. E o 918, teoricamente, é o que mais envelheceu melhor, apesar que é um carro estupidamente pesado perto dos outros, né? E a grande questão que a gente já falava na época, puta, vamos ver daqui a 10 anos quando tem que trocar a bateria dos 918. É o que aconteceu, deu 10 anos ainda. Perguntei pro pessoal da Stuttgart, alguém aqui trocou bateria? Preciso falar com o pessoal da Porsche do Brasil. Alguém trocou bateria ainda? É que na verdade a garantia dura 10 anos, não quer dizer que você vai precisar trocar. Mas a conta é bem alta, tá? Então, por mais que o 918 seja um negócio incrível, eu acho ele absurdo. O mais absurdo, eu não andei nele, mas saber que num Drag Race, uma SF90 ainda mais, eu dirigi uma SF90, vou deixar outro card aqui, é foda. Saber que a SF90 ainda mais, não é, eu sei que é uma outra época, não é incomparável, mas vamos falar que anda nem mais, anda tanto quanto com o 918. Então eu tenho noção do que é um negócio, é uma percepção que eu falo que você... Tem aquela que você anda no carro e você sente o frio na barriga. Tem uma acima que eu não sabia que existia, que eu senti na SF90, que deve ter no 918, no Revuelto e tal. É um negócio que te dá medo, é uma percepção além, assim. Eu fiquei com medo quando eu saí da SF90, eu parei, eu tava dirigindo... E a adrenalina bombando assim, eu falei, caralho, eu não sinto isso, eu andei em carros muito fortes. Mas essa F90 coloca num jogo totalmente diferente, né? Eu acho, né, na minha percepção da Holy Trinity aí, talvez o que seja menos custoso e o mais interessante de dirigir, se pudesse escolher os três, provavelmente a LaFerrari. O 918 vai ser talvez pelo desempenho, roda traseira interessante, mas a P1 é o último que eu deixaria. Não deixaria de andar na P1, claro, mas sei lá, na minha opinião, acho que a LaFerrari aí em um certo momento eu falei, caramba, a Porsche foi a que mais acertou das três, ó que coisa. Eu nunca achei que a P1 fosse o melhor dos três em algum momento. Eu sei que os caras, eu falei, eu nunca vi um vídeo em que tem a Holy Trinity com os três com o mesmo pneu, mas o mesmo pneu que eu falo é o troféu R, que o pessoal colocou os três com o mesmo pneu, só que não com um pneu mais extremo. Aí o 918 acabou se privilegiando porque tração integral, roda traseira cessante, e mesmo com o composto não mais extremo, ele se dava bem. Mas a gente viu o P1 com troféu R, 918 com troféu R, mas a gente não via LaFerrari com troféu R, não vi nenhum vídeo até hoje naquele estilo de comparação desde Top Gear, canal do Chris Harris, do Salomon Mondri, não vi nenhum. Eu vi vídeo desse carro incansável, eu nunca vi um dos três com o mesmo pneu e o pneu mais extremo para os três, porque o pessoal que diz que possivelmente um pneu mais extremo a LaFerrari daria melhor, né? Mas isso é só você colocar e trocar o pneu da LaFerrari e já era, que a Ferrari não tinha um composto mais extremo na época oferecido, né? Beleza, é isso que eu queria falar da P1. Se você gosta, seja feliz, mas é um carro que de uma coleção eu não teria, talvez para completar, mas é um negócio que tipo eu falei, cara, mas é que assim, eu vejo a LaFerrari e o 918 carros únicos, tem as suas características, assim como uma Enzo ou um Carrera GT. Um Carrera GT não é uma evolução do 911, eu quero dizer, não é o mesmo carro melhorado, mais forte. A LaFerrari também não é uma evolução, ou a Enzo, que seja, não é uma evolução de, por exemplo, de uma Stradale, por exemplo, sabe? Mas a P1 é muito uma 12C bombada. Então foi um negócio que eu olhei assim, não sou o maior respeito, mas não sou o maior fã. Um dia se puder andar, óbvio, vai ser incrível, mas difícil assim, difícil de... não me pegou, né? Mas agora vindo com a W1, né? A W1, eu falei, por que esse W aí, né? Eles têm uma referência de World Champion, né? Assim como a P1 é uma ideia de primeira posição, né? Tipo assim, que lugar você chegou no quarto? Num kart, numa corrida, eu cheguei em P1, seria o primeiro, né? Primeira posição, essa é a referência que a McLaren fala. A W1 é uma referência ao World Champion, na verdade, esse ano 2024... Tá fazendo 50 anos que a McLaren ganhou o primeiro campeonato de construtores com Emerson Fittipaldi em 1974. Então essa é uma referência. Então faz 50 anos que a gente ganhou o primeiro campeonato.
E a McLaren acabou cooperando aí entre campeões de construtores e de pilotos aí desde a sua época toda, Senna, Prost, Emerson, Mika Hakkinen, a galera toda aí pra frente, mais recente, ajudou 16 campeonatos, né, a vencer 16 campeonatos. Então, entre construtores e de pilotos, né? Vamos lá, visual do carro, o que você achou aí? Quero sua opinião. Então, é engraçado ver esse negócio da W1, porque eu vi um hate muito grande. Eu vi muita gente falando que é muito feia. E eu achei interessante que as mesmas pessoas gostam muito da P1, nada contra. Mas eu tenho a antítese. O que eu esperava da P1 seja um negócio tão incrível, que foi uma decepção mesmo no primeiro design, eu achei a W1 a primeira impressão ótima, que vai desapegar de tudo daquilo da McLaren da geração anterior ao que a gente tem nos últimos carros aqui. Eu sei que você vai ver o design e você vai falar, pô, mas parece um Lincoln Hypersport, tem um momento que tá de frente assim, eu acho que é de frente, que ela tá na configuração bicolor, parece o Rimac, o Nevera, né? De perfil, uma coisa de frente, lembra muito a McLaren Senna, mas a Sabre, né, que a Sabre também é outra coisa infeliz da McLaren. A McLaren tem umas coisas infelizes assim de carro, sabe? Essa Sabre que, querendo ou não, é uma Senna melhorada na versão americana. Aí eu lembro da Speedtail também, nossa, aí trouxeram, falei mais cedo aí, dos 3 lugares, vieram só na Speedtail, que a Speedtail também é outro carro esquecível assim também, porque é um carro que não faz diferença, não vai ser lembrado, e tipo assim, muitas frustrações da McLaren, mas eu fiquei muito feliz se tivesse o CEO aqui na minha frente, o Michael Litter, estivesse na conferência de imprensa. Cara, eu acho que possivelmente eu seria uma das pessoas que eu ia lá e cumprimentá-lo, desejar sorte, porque o que esse cara toca é aquelas pessoas que são mágicas, sabe? Que eu acho que ela chega, ela entende o que está acontecendo na marca, tá, beleza, a gente precisa mudar muita coisa, né? Primeiro, a questão da qualidade de construção, né? Que na McLaren sempre foi uma vergonha, né? Vou pensar, não vou contar da F1, que isso é uma outra época, mas 12C até 720, é uma vergonha, né? A 750 do melhorando, a Artura também de construção. Eu acho que eles não tá no ápice, mas eu acho que eles vão chegar lá, talvez essa grande referência, expectativa melhor, seja na W1. Então, de maneira geral, olhando assim as fotos da W1, cara, adorei mesmo. Retrovisor, que é esquisito, eu não vi ninguém falando do retrovisor. O retrovisor parece o do Hennessey, o Venom F5, né? Achei bizarro. As novas portas, as Unhydro Doors, né? Antigamente eram as Dihydro, né? Naquele estilo F1, P1, aliás, toda a linha McLaren usa essas portas, né? Eu acho que alguns modelos ótimos, alguns modelos infelizes que eu falo na GT, né? E como eu já vinha falando, as portas asas de gaivota são as Nitro aí, né? Que é porta de DeLorean, 300SL, Huayra, SLS. São as portas, na minha percepção, são as portas mais bonitas que existem, né? Consequentemente, eu falo até recentemente eu andei de SLS de novo, não é as mais funcionais, tá? É ruim se você for estatura baixa de você conseguir abrir e fechar, eu consigo normal, mas pensar na SLS, né? Eu acho que a porta belíssima, assim, sabe? A presença e tudo mais aí, acho muito mais bonita que as Dihydro, né? Que as portas normais, as McLarens, né? 750, Artura, que seja nessa linha atual. Novamente eu falei, cara, esse CEO da McLaren, o Michael, ele tá pedindo pra trocar tudo. Porque aquele CEO anterior, o Mike Flewitt, né? Eu acho, na minha percepção, vi várias cagadas aí, óbvio, até foi tirado da McLaren. E esse novo, que também chama Michael, mas é o Litters, né? Ele, cara, simplesmente quer revolucionar. E eu acho que esse cara, eu acho que é assim que revoluciona. Você quer fazer numa empresa, quer melhorar, cara, troca tudo. Até o negócio do bloco, o pessoal falou 4.0, é o mesmo motor. Não é o mesmo motor, é outra empresa que faz, é outro fornecedor. Eu falei, puta, que da hora. Ele simplesmente falou, cara, é meio que pegou o projeto da P1 assim, um papelzinho, ó, joga fora. Vamos começar um negócio do zero, não vamos fazer uma evolução de P1, vamos fazer um carro totalmente diferente. Uma sucessor, mas não uma evolução, sabe? O que é evolução, você já tem isso, você já tem A, você quer B, não, você quer começar, você tem A, você quer ir pro Z já, você não quer passar por A, B, C, D. É isso que eu acho da hora, assim, o cara tem uma outra mente, né? E de maneira geral, como eu falei, eu adorei a proporção, gostei a frente, por mais que lembra todos os modelos que eu falei, eu adorei o design do carro. Faz tempo que eu não vejo. A Artura, quando eu vi, eu falei, não é feio, deixa eu ver. Comecei a ler, entendi, eu comecei a gostar, vi pessoalmente, gostei. Esse carro de bate pronto, eu falei, puta que carro bonito. Eu gostei, tipo, é totalmente diferente das pessoas, né? As pessoas gostam muito da P1, né? É ótimo, sejam felizes, mas eu espero revolução, entendeu? Então é isso que esse cara tá trazendo. Aí uma plataforma nova, né, que é a McLaren Aerocell. E é o primeiro McLaren de rua a usar o sistema de suspensão push rods. Naquele inspirado no Fórmula 1, né?
vão ser 399 unidades a serem produzidas. Aí você tem um aerofólio que se estende lá atrás, que eles chamam de McLaren Active Long Tail Rear Wing, se estende por 30 centímetros, mexe no arrasto, ele abaixa e tem junto a suspensão também, né? A McLaren Race Active Chassis Control 3, que é aquele sistema de suspensão da McLaren que eles vêm estudando, né, um sistema hidráulico, né, que ele é o esquema da P1, é tipo Race Mode, né, quando você coloca no Race Mode, até a ideia de se estender é só no Race Mode, né, então ele vai mexer no coeficiente de arrasto, vai deixar o carro com downforce, né, mas quando você está no Race Mode, sem usar é que tem o volante, eu vou explicar já, mas a questão do volante quando você não está apertado, né, mas quando você está apertado, né, que é o Drag Reduction System, então ele vai ter esse sistema da suspensão, você estando no Race Mode, né, então ele vai diminuir o arrasto. Mas aproveitando, já que estamos falando assim, vamos no interior lá. O volante a gente tem que rir, né? Claro. É um volante que parece que só a estrutura por fora muda, mas querendo um volante novo. E tem um CEO aí que ele soltou, não foi o Mike Litters, que ele falou que numa outra época, e isso ficou muito claro, que foi antes desse fundo do Bahrein, muitas peças eram compartilhadas porque o orçamento era baixo. Então você acabou de descobrir porque quando ele falou isso, na hora me veio o volante. Eu falei, claro que o volante é compartilhado, os caras não têm orçamento. Então não tem essa de que eu ouvi o pessoal da McLaren falando assim, não, porque é um volante mais enxuto, não precisa ser diferente. Isso é a desculpa que a fábrica pede para eles falarem, né? Na verdade eles não tinham orçamento. Agora como é um negócio dinheiro infinito do Bahrein, então a gente vai ver um volante diferente. Não acho que talvez esse volante seja o mesmo que vai vir na sucessora da 750 ou numa versão da Artura, não, uma outra versão da Artura não, uma sucessora da Artura ou algum outro modelo tipo sucessor da McLaren GTS, mas já é alguma coisa que você entende, por isso que as peças são compartilhadas, né, ficou muito claro. Então um volante meio quadrado lá, você já viu isso, né, a inspiração tá no Ford GT, tá no Chevrolet Corvette C8 e tá principalmente que a grande referência é a LaFerrari. Aliás, você olha esse carro, você olha até outras marcas, você vê como algumas marcas são referências. E querendo ou não, nessas empresas no Holy Trinity, a referência acaba sendo a Ferrari. Porque não só tem um Shift Light lá naquela mesma posição, eles não falaram, mas aquilo é um Shift Light ali em cima, né? Assim como a ideia do volante quadrado. E a Chevrolet fala, né, que é aquele negócio da Speciale, de terem desmontado uma 458, inspirado na Speciale para construir o Corvette, principalmente o Z06 e o C8 de entrada. Claro, velho, aqui também é a mesma coisa, né? Os caras, eles olham a concorrência, vê o que acham interessante e lembrar que, querendo ou não, a McLaren, por exemplo, não sei quando foi a última vez que ela ganhou construtores, se bem que possivelmente vai ser esse ano, né? Devido às questões da Red Bull aí, principalmente com o Checo que não tá chegando lá na frente. Possivelmente a McLaren vai ganhar o campeonato dos construtores esse ano. Mas querendo ou não, a Ferrari, que é a principal concorrente aí, ela ganhou as duas últimas vitórias de Le Mans, né? Esse ano e do ano passado. Então, calma, eu vou falar do sucessor da Ferrari mais pra frente, né? Então, o interior lá diferente, e eu espero isso, apesar que tem muita coisa acho que poderia mudar, mas já tá bem diferente do que eu vi de uma Artura, mas eu vi muita questão da Artura, então eu fiquei feliz. Então você entende o que eu quis falar no início do vídeo? A frustração que é, tipo, você vê na época P1, você vê, tipo, isso é uma 12C, assim, sabe, diferente, mais forte. Então é o que eu falei de frustração, que a gente espera um negócio totalmente novo, né? Então, agora estão mudando um pouco do interior, né? Então, volante novo, o que é? O mesmo esquema de novo da LaFerrari, né? Assim como a Ford também no Ford GT, copiou. O banco não mexe, acho que na LaFerrari você mexe só a altura do encosto, né? O que vai mudar, na verdade, é o volante e os pedais. Você viu isso na LaFerrari e você vê no Ford também, né? Ford GT. Então, mais uma referência aí, cara. É isso aí, faz parte, né? Então, a questão só que a McLaren, ela colocou volante hidráulico, continua com volante hidráulico, ela fala que é o pedigree dela, né? Tira o iPass, o botãozinho iPass agora eles chamam de Boost, que é o mesmo nome, né? O botão que vem o Boost de energia para ultrapassagem vir mais, no caso aqui, a energia do motor elétrico. E você tem um aero aí, que é o antigo DRS, né? O Drag Reduction System, certo? Modos de condução ainda é semelhante ao da Artura ali em cima, né? Os botões de trocar lá. Você tem o Digital Real Display. Esse carro ele não tem retrovisor traseiro, o mesmo esquema lá do tipo de uma Competizione, por exemplo. Então o pessoal fechou totalmente. Tem uma câmera lá atrás, então que está no retrovisor, que você vai ver. É em função o que a câmera vai passar, né? Uma coisa que a Cadillac veio trazendo todas as marcas meio que copiando, né? Você tem a tela central vertical lá de 8 polegadas, que eles falam que tem Apple CarPlay, mas não vi falando em Android Auto. O espaço atrás dos bancos para acomodar 2 capacetes e 2 mochilas, né? Então a ideia de você colocar nos circuitos também.
Sistema de som Bowers Wilkins especializado para esse carro, né? Então, e aí você tem um motor novo, então, V8 4.0 Twin Turbo, Twin Scroll que eles falam, né? Eles gostam de falar isso daí. Não é o mesmo motor, não tem nada a ver, o bloco é outra empresa. O código desse motor que eles falam que é o MHP8, são 928 cavalos, e isso aí você tem um motor elétrico juntado à transmissão, né? O câmbio com 347 cavalos, o total 1.275 e 176,6 kg de torque. Teria que ter uma perda, né? Mas a McLaren ela só juntou as medidas aí, vira até 9.200 RPM, tração traseira, muita força para tração traseira, mas vamos ver como é que eles vão lidar com isso, né? 1.399 quilos, eles falam que é 911 referente ao Porsche, 911 cavalos por tonelada, né? É muito bom para eles, está escrito Best in Class. Que classe? Você não tem ninguém na tua categoria, as outras empresas nem lançaram. É aqueles marketings que tipo Best in Class. Qual que é a referência dos caras disso, né? Não tem o concorrente. Quando a gente fala Best in Class é concorrência, né? Mas eu concordo com o quê? Tipo, com o Jesko? Bem que provavelmente a relação peso-potência do Jesko deve ser muito melhor. Até porque o peso é impressionante, 1.399. Mas eu vou falar mais pra frente. Mas eu estou com medo que a Ferrari vai vir com o sucessor da LaFerrari, né? Então, câmbio de dupla embreagem de 8 marchas. E não tem a engrenagem da ré. Segue a mesma questão da Artura, que já vinha uma cópia da SF90. Quem mais fez isso que não tem engrenagem da ré? E eu não lembro agora se é a Revuelto ou se é a Temerário que não tem também, eu sempre confundo. 0 a 100 em 2.7, lembrar que tipo, o pessoal tá falando, pô, não é tão rápido, pô, se você não acha 2.7 rápido, puta que pariu, né? Mas é porque é tração traseira também, né? 0 a 200 em 5.8, ele é mais rápido em 1 segundo que a SF90, então isso me dá medo. 0 a 300 em 12.7 segundos e é uma coisa assim que bate pronto. 2,2 segundos mais lento que um Koenigsegg Jesko Absolute. Então, assim, o que tinha que ser... isso vai ser o ápice do mundo, não vai ser o mais rápido. Cara, ele já perde pro Jesko. Você já imagina, opa, tem alguma coisa estranha aí. Então, é um carro que é legal de tiro, mas ele não vai ser o mais rápido do mundo. Lembrar que o Jesko faz em 10,5 segundos. 1.000 kg de downforce. Então, são 300 kg lá na frente, mais 650 kg atrás. Isso no Race Mode, né? 20% menos arrasto que o sistema da Senna no modo DRS, máxima de 350 km por hora, bateria bem pequena, 1.3 kWh, no modo elétrico anda só 2 km. Como assim, velho? Só 2 km? O da P1 era 10 e era uma piada. Porque na época eu falava 10, pessoas falando 10, mas não chega a 5. Essa era a piada na época, né? Fora quando tinha problema. Agora são só 2, então achei meio bizarro. Vamos pensar na geração antiga, né? Na Trent anterior, no 918, acho que era mais de 40, né? Não lembro agora. A LaFerrari, dizia que a ideia não era no modo elétrico, porque ela não tinha nem autonomia, mas depois descobriu que no meio embaixo do retrovisor central, você tinha um botão que você tinha um negócio de 1 km, 2 km, só para você manobrar e tirar da sua garagem, você liga o motor a combustão fora. Né? Até, é mostrado isso até no vídeo do Shimi e no vídeo do Doug Demuro, né? E tipo, o da McLaren é muito baixo. Ele até fala, a bateria vai ficar sempre carregada para você poder manobrar, dar ré pro carro, já que você não tem engrenagem da ré. E o suficiente também para você ligar o motor, porque não vai ter um motor de partida, né? Vamos pensar assim. Aí eles falam que o sistema é 40 kg mais leve que o sistema elétrico da P1 também, né? Diminui a bateria absurdamente. É uma P1 mais enxuta, parece, né? E visualmente ele parece mais um sucessor da 750, né? Até eu vi algumas pessoas falando aí que esse carro visualmente seria muito bom sucessor da 750. Eu concordo, acho que seria muito bem. Não teria que ter essa força estúpida. Tudo bem que a Ferrari saiu a SF90, ano que vem a gente vai ter o sucessor da SF90. Eu tenho medo que a Ferrari vai vir, né? Eu tenho medo da sucessor da SF90 e eu tenho medo também da sucessora da LaFerrari, do que a Ferrari vai vir, porque ela veio com o powertrain de Le Mans. A Ferrari ganhou os 2 últimos anos de Le Mans. A Ferrari é meio doida de potência, entendeu? Então eu falei 1.275 cavalos, eu não duvido a Ferrari meter mais de 1.300, só que esse peso, 1.399, não duvido a Ferrari vir com um negócio de 1.200, entendeu? Assim, sabe? Então vai ser um negócio que vai ser mais forte, vai assombrar. Quando eu vi isso, eu falei, tá, é muito forte, inquestionável, mas engraçado. Pelo peso e pela potência, é um fenômeno, mas não é o ápice do mundo. E esse negócio de Holy Trinity, a nova Holy Trinity, acho que os caras estão viajando, velho. Esse carro, eu acredito que não vai conseguir acompanhar o sucessor da LaFerrari. Como eu falei, é só meio falado que é V6, né? O motor de powertrain de Le Mans.
Mas vai ser um sistema hiper leve, então vamos ver o que a Ferrari vai anunciar aí, né? E lembrar que o freio de carbono e cerâmica desse carro é o tal do MCCR Plus, né? É uma camada a mais de cerâmica comparado aos freios anteriores. Além disso, a McLaren também apresentou, foi até um pouco antes de eu gravar esse vídeo, ela apresentou uma parceria com a Richard Mille, aí já tinha já, né? Eles lançaram um relógio novo, aí, então ver alguns canais de relógio falando sobre o modelo, vai ser legal, que é o Richard Mille RM6501, né? Beleza? Bom, e concluindo então, o carro, óbvio, eu gostei, como eu falei, eu gostei muito do design, a potência é um fenômeno, mas eu acho que isso não é uma potência da nova geração de hypercars, porque o pessoal é doido. Eu gostei muito da apresentação, porque foi um negócio que foi inédito para todo mundo, assim, poucas pessoas tiveram acesso, né? Mas geralmente quando lançam um carro assim, você já vê já youtubers tipo Shimi, Carwall, Top Gear, já lançando vídeo, já o vídeo já gravado e mostrando já. Eu falei, puta, mas não é inédito pros caras e tal. Eu acho legal quando mostra alguma coisa que é inédito pra todo mundo que foi esse carro. Não teve jornalista e tal, foi logo de cara pra todo mundo. Isso eu acho muito da hora. Porque cria uma expectativa e cria especulação e é da hora que vai todo mundo descobrindo alguns detalhes. Você vai ver no press release, eu li inteiro o press release, né? Então achei muito da hora essa atitude da McLaren, gosto. Porque aqui no site da McLaren, ó, deixa eu clicar Automotive. Eles, ó, tem a W1 aí. Nossa, eu achei demais, velho. Ele tem uma frente também de Elva também de vou colocar Automotive, porque eu não quero exatamente na W1, se bem que a gente pode olhar algumas coisas. Elva e Artura, né? Alguma coisa ela aí. O que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Eles mexeram novamente nas categorias aqui, né? Lembra, era a categoria Supercars, depois tinha GT, mesmo já tendo lançado a GTS, tinha Ultimate e o Legacy, que é o legado, né? São as que já saíram de linha, né? Agora o que eles fizeram? Eles adicionaram a categoria LT, a LT estava dentro de Supercars, eles tiraram, colocaram uma categoria fora, então essa é uma novidade, então todas as LTs estão aqui, né? E até bizarro, porque são as LTs que não tem nem mais em linha, tipo 675. O que tá fazendo aqui? Tinha que estar no Legacy, né? Na verdade, não tem nenhuma LT em linha. Eu entendi o que eles fizeram, porque não tem nenhuma LT. A 765 já foram todos entregues, né? Na GTS vai ter só a GTS, a Supercars vai ter a Tudo Spider 750, Spider, é isso daí. Então eles adicionaram a categoria LT e renomearam a GT para GTS, né? Sei lá, vamos ver o que eles vão fazer. E a Ultimate vai estar a W1 aqui, né? Então aqui Overview, P1, W1, F1, Elva. Cara, eu nunca entendi porque que a Elva tá aqui. Eu sei que tem o Powertrain da Senna, mas... Powertrain, né? É até mais forte que a Senna que eu me lembre, né? Olha lá aí. Essa porta é um espetáculo. Eu adoro essas portas. Até a questão aerodinâmica aqui, né? Muito louco isso. Eu gostei muito do carro, velho. O pessoal falou, não parece uma McLaren. É porque a McLaren, ela massacrou aquele design do certinho dela, né? Que tem aqui até agora, né? Querendo ou não, você consegue ver aqui. Mas eu gostei muito do que eu vi. O negócio tem. Eu concordo que ele estendido não é bonito, mas para ser funcional, esse corte aqui lembra um pouco da P1 também, né? As rodas ok, parece as que já tinha, aquelas da Lamborghini, só que torcida parece. Vamos ver. Será que vai existir versão ao motor aí? Será que vai existir versão conversível desse carro? Mas se tiver a versão conversível, não vai ter. Vão mudar. As portas vão voltar a ser diédricas. Os da Hydro, o sistema de mesh, né? O downforce e tal. Cara, é muito engraçado você ver isso aqui. Mas, como eu falei, o cara veio da Ferrari. Então tem muita coisa que tá aqui que tá na Ferrari, entendeu? Até quando muda. Não vai mostrar mais. Aqui, ó. Quando muda. É muito Ferrari isso. Que deve ser muito Mike Litters, na verdade, né? Mexendo o ângulo da asa aqui, mexendo todo o desenho, né? Isso aqui é total Mike Litter fazer isso aqui, principalmente nos press da Ferrari, né? Mas é isso aí, velho, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Ó lá o volante. E parece que a base é a mesma, né? Mas eu sei que eles falam que tem um problema de orçamento, né? Então, apesar que tem o contagiro aqui, vai ter as luzes acendendo aqui, provavelmente, né? E a gente não tem vídeo disso, que possivelmente não está totalmente desenvolvido o carro, né? Eu vi o preço do carro, é 2,1 milhões de dólares, né? Carinho, hein? Mas é a nova época, é isso aí. Tá bom, olha lá, o monocel, a estrutura. Beleza, é isso, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!